nesta manhã aí que está nesse trabalho. Ele viajou por essa semana lá para a casa da mãe dele em São Paulo, né? Juntamente com a família, foi ver a sua mãe, né? Ali matar a saudade um pouco. E ele está retornando, segundo ele, hoje, né? Para Juiz de Fora, para de evangelização, né? Eu tenho aprendido tanto com ele e tenho tanto para aprender. Os irmãos não sabem como é glorioso e satisfatório trabalhar do lado desse homem aqui. Amém? Vamos hoje falar sobre o ministério do Evangelho, né? A gente sabe que é uma coisa difícil, complicado, né? A gente às vezes acha que o ministério do evangélico é somente palavra, somente louvor, somente oração, e a gente às vezes sabe que o ministério do evangélico ele vai muito mais além. Não vai dar para a gente falar todo o tema, mas que a gente possa trazer uma palavra de despertamento, né? Uma palavra de ânimo para a sua vida. Você que tem o seu ministério aí e por algum motivo você parou de exercer ele, né? Mas que Deus nesta manhã ele venha fortalecer o seu ministério, a sua capítulo 6, versículo 18, né? O apóstolo Paulo, grande homem de Deus, né? Um grande evangelista, a qual abriu tanto a igreja, né? Levando a palavra do Senhor, assim que se converteu ao evangélico, né? Deus seja louvado nesta manhã. E ele escreve, né, e deixa para nós, nesta manhã, neste momento, para a nossa meditação, Efésios 6, 18, que diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Louvado seja o nome do nosso Deus nesta manhã. Começa já falando na oração, né? Que Deus venha fortalecer nesta manhã a sua vida, que você possa receber a palavra do Senhor. Amém? Vamos ver já o que Deus tem para falar conosco através do nosso presbítero José Roberto nesta manhã. Amém? Amém. A paz do Senhor, mais uma vez. Deus abençoe a cada um que possa estar dentro desse aparelho, a qual nós estamos aqui para transmitir esta palavra nesta manhã. Nós sabemos que já foi lido, mas repetindo esse versículo 19 do capítulo 6, do capítulo 6 de Efésios, verso 19, dizendo: e por mim, para que me seja dado o abrir da minha boca a palavra com confiança, para que notórios o ministério do Evangelho. O ministério do Evangelho. O que é o ministério? O ministério é uma função que realmente você recebe um cargo. E você é convidado, muitas vezes, para até assumir um determinado departamento ou a igreja. É uma função. Então, esse ministério, o Evangelho, ele narra, ele mostra a vida de Jesus e os ensinamentos que ele nos ensinou, as promessas que ele nos fez, a qual cumpriu, falou sobre a vida, a doutrina que ele realmente recebeu do Pai, porque tudo que ele ensinou para os discípulos, ensina para nós, primeiramente ele recebeu do Pai. Quando ele recebeu do Pai,
ele passou as doutrinas, os ensinamentos dele. E fala sobre a ressurreição dele, que é o primogênito que foi ressuscitado. Ele é o ressuscitado primogênito que está no céu. Ele é o primogênito que voltou para o céu. Ele é o primeiro em tudo, né? O primeiro que desceu e o primeiro que subiu, né? O primeiro que subiu. E já estava lá, desposou do seu lugar de origem, veio, passou todos os mandamentos que tinha que ser feito, morreu, ressuscitou e voltou novamente. E agora incumbiu esse ministério para nós, que é o Evangelho, pregar boas novas. Amém. E Paulo diz no capítulo 1, verso 16 de Romanos, que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então, é o ministério de Cristo. Foi o homem que mais orou na terra. Foi o próprio Jesus. Ele teve o exemplo tudo no seu ministério. Foi o homem que mais orou. No final da história, ele orou para nós. Ele disse: Pai, eu quero que eles estejam aonde eu estou, aonde eu esteja, que seja um como nós. Ele orou, foi o homem que mais orou. Para você ter ideia, na quinta-feira, quando ele foi para o Getsemane, diz que ele transpirou sangue. Quando ele derramou, o sofrimento dele é outra coisa. Ele derramou na cruz, foi crucificado e derramou na cruz, mas ele já começou lá no Getsemane transpirar sangue. A ciência hoje, ela comprova que um homem com tanto sofrimento, ele pode sair sangue dos seus poros, né? Quando ele chega num sofrimento tão grande. Tão grande. E Jesus, ele estava nesse sofrimento tão grande. Né? E agora, para que nós possamos cumprir esse evangelho, cumprir esse ministério do evangelho, nós temos que fazer o quê? Nós temos que também andar com ele. Então, em Colossenses capítulo 4, versículo 4 e o versículo 6, ele fala assim: para que o manifeste como me convém falar. O 3 disse: orando, isso aí, orando todas as vezes em ação de graça. O verso 2. Perseverar em oração, falando nela oração de graças, dando graças, para que possas também abrir as portas, ao 3 do Colossenses, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra as portas da palavra, a fim de falar do ministério de Cristo. Falar do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Paulo estava preso, muitas vezes estava preso em cadeias por causa do evangelho. E ele disse: além de estar preso fisicamente por causa que ele pregava a palavra, ele também estava preso no evangelho. Hoje nós somos prisioneiros do Senhor. Hoje nós estávamos presos no pecado, agora nós estamos servos de Deus, servo de Cristo, para acompanhar esse ministério da palavra que é Cristo em nossa vida. Fala. Quando a gente fala que a gente está preso no ministério, né, presbítero Zé Roberto, a gente vê que é preso, mas com a liberdade de fazer algo, né, de realizar algo. Nós não somos mais escravos, a qual somos judiados quando a gente era do mundo, né? Vivia no mundo,
praticava as coisas do mundo, o pecado do mundo, e depois vinha o arrependimento. Hoje não. Hoje nós praticamos a verdade, e a verdade, muitas das vezes, para muitos, ela machuca, mas ela traz o alívio daquele machucado, né? É como quem é aí um pouco mais velho vai entender e vai lembrar do metiolate, né? Quando a gente machucava e a mãe da gente já vinha com aquele vidrinho, a gente sabia que não era o mercúrio, era o metiolate que tinha. E muitas das vezes o metiolate doía mais do que o machucado. Mas tinha um porém, presbítero Zé Roberto, que ele sarava, né? Hoje, uma criança quando machuca, rapaz, é complicado, não passa mais aquele metiolate para ver como que é, né, a acidez daquele medicamento, né, como queimava. Mas assim é Cristo em nossa vida, assim como é o Espírito Santo. Aproveitando o seu metiolate aí, ó. Aqui, ó, disse aqui. Agora é o seguinte. E a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém. Quer dizer, o metiolate, ele curava, ele queimava e curava. Aqui, ele está falando que nós não podemos ser nem muito e nem pouco. Não. Temos que ser temperado. Por causa disso que diz, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, não só serve para ser pisado pelos homens. Porque quando o sal realmente ele derrete o gelo. Derrete o gelo. Então, quando tem um lugar que tem muito gelo, ele joga o sal insípido, quer dizer, aquele que não serve para tempero para nós, serve para ser pisado pelos homens. E a intendência do sal, né, é interessante que quando a gente joga o sal em cima de uma carne, ou em cima aí de um peixe, né, como eu gosto de pescar, a gente sempre joga, ele segura, né, o peixe com mais, como é que fala assim, não deixa apodrecer tão rápido, né? Nós viemos aí pelo Nordeste brasileiro, o povo lá ele sempre faz o quê? Ele coloca aquela carne de sal, né? Ele enche aquela carne de sal mesmo, e pendura lá. E a gente vê que as moscas não conseguem chegar, porque o ardume é muito grande, né? A gente vê que quando Jesus ele entra no nosso coração, é uma queimação que está limpando aquilo de dentro de nós, que a gente não sabe como explicar, né? Aquele fogo, aquela alegria de estar pregando o evangelho. E hoje nós estamos falando sobre ministério. Aí, alegria aqui, ó. Regozijai sempre. E aqui está em Filipenses 4. Regozijai sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijar é o quê? É alegria. Alegria. Né? De estar sempre. Ao 7. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. O que Cristo quis para nós? Salvar a nossa vida. Salvou a nossa vida. Então nós temos que guardar o nosso sentimento. Porque a Paulo disse assim, eu não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, eu sinto Cristo me dirigindo a minha vida. É um ministério que Jesus veio para cumprir na nossa vida. Né? E Jesus, a Bíblia fala que ele cumpriu todos os ministérios. Né? Inclusive,
o ministério da família, né, que é um dos primeiros, porque lá em Marcos, não vou lembrar agora o versículo, ele fala que aquele homem, quando ele foi curado, que ele fosse aonde? Primeiro aonde? Na família. Que ele fosse primeiro na família, né? Mostrar à família aquilo que ele foi realizado na vida dele. Então o ministério começa aonde? Na família, né? É um dos primeiros ministérios, né? Depois vem aí o segundo, vamos pôr aí o primeiro ministério é a família, o segundo o louvor, né? Porque quando a pessoa tem um ministério do louvor, a gente vê que é um sofrimento tão grande, porque o inimigo das nossas almas, da nossa vida, era um músico, né, presbítero Zé Roberto? Era um músico ungido, mas a grandeza, a soberba subiu ao seu coração, que fez ele cair lá de cima. Ele mesmo, né, se destruiu. Depois tem aí o outro ministério, ministério da palavra, né? A palavra é o quê? É pregar o evangelho, mas pregar a palavra certa, a palavra que edifica, né? Fazendo a palavra não criticando a vida do outro ou o ministério do outro, mas pregando a palavra que leva para o céu, para levar a palavra que liberta o homem do pecado, né? Depois tem aí o outro ministério da oração, né, presbítero? Ninguém, irmãos, olha para você ver, dificilmente você ver a pessoa falar que ele tem o ministério da oração. Né? Porque fica de joelho dobrado muito tempo, né? Que nem tem aí um provérbio aí, eu não sei se é provérbio, se é um ditado, que fala que só fica com os pés para trás, né? De joelho no chão com os pés para trás. Então, irmão, é um ministério, né? Um ministério que você tem aí um relacionamento íntimo com Deus, é onde o Senhor conversa com Deus sobre a sua família, sobre a sua tristeza, né? A sua alegria. É um dos ministérios da oração. E tem aí o outro, não vou falar todos, mas vou falar mais um, o ministério da ação social. É um ministério, presbítero Zé Roberto. É um ministério que muitas das vezes a pessoa exerce. É dano que se recebe. É o dano que se recebe. Jesus deu o quê? A vida. Mas recebeu o quê? A igreja. A igreja. A igreja é o quê? Esse templo a qual está sendo filmado? Não. É o templo de Salomão, lá no passado? Não. Não. A igreja somos nós, irmão. Aonde ele habita, no nosso coração, na nossa vida, ainda que somos falhos. Mas aqui tem a ação social. Aonde o senhor, o presbítero Zé Roberto, faz para o outro, não esperando receber algo dele. Porque se o senhor já está ajudando, porque ele está precisando de alguma coisa, seja na parte de alimento, na parte espiritual, na parte sentimental, né? Sentimental, que é o quê? O amor, né? Às vezes a pessoa está precisando de quê? De um abraço. O abraço é o quê? Um amor. É uma assistência o quê? Social. Né? Onde o Senhor conversa com a pessoa, o Senhor ouve aquela pessoa, mas dá uma palavra dentro daquilo que o Senhor está ouvindo. Amém? Então disse o ministério da oração. O apóstolo Paulo, ele realmente fez a exortação, a oração e a sabedoria. Ele, quer dizer, exortar quer dizer animar, reanimou a pessoa, aconselhou, vai rapaz, vai porque é você que tem que fazer, é você que foi escolhido. E disse, perseverai em oração, falando nela com ação de graça, orando também juntamente com nós, para que Deus, continuamente, para que Deus nos abra as portas da palavra, a fim de falarmos o ministério de Cristo,
pelo qual também, por qual estão também presos, para que o manifeste, com me convém falar. Disse, abre a sua boca, que quando ides, Jesus disse, ides, né? Não preocupei do que falar, abre a sua boca, porque o Senhor realmente fala. E aqui Paulo estava pedindo que os irmãos também orassem, pedisse o Senhor que, para que se manifestasse como me convém falar. Agora o outro 5. Andai com sabedoria. Sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Que estão de fora, remindo o tempo. E a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém falar. Bendito seja o nome do Senhor. Para que cumpra em Efésios, a qual foi lido aqui o Efésios 6, 18, que disse assim, 18 disse, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, Paulo dizendo, e por mim, para que me seja dado, ao abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, que é Cristo, Jesus, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Como convém falar? O que eu vivo? Eu tenho que viver. Eu tenho que viver o Evangelho. E disse, mas nós somos falhos, mas nós esforçai. Deleita-te, entrega-se totalmente do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Amém. Que Deus abençoa, né? Mas a gente, quando fala esforçar, irmãos, a Bíblia fala, manda e fala nós esforçar. Esforçar é para quê? Para andar no caminho reto, para entrar na porta certa. Muitas das vezes nós somos esforça, né, demais, e quando vai para bater o pênalti, chuta para fora, né? Faz algo que entristece o Espírito Santo de Deus, comete algo que venha degrinir, né, o evangélico, a palavra do Senhor, né, vem envergonhar. A Bíblia fala que aqueles que envergonham a Deus, o filho naquele dia envergonhará ele. Né, presbítero Zé Alberto? E a palavra do Senhor, irmãos, ela não mudou. Tem gente pregando o evangelho de outra maneira. Né? Mostrando, não, irmão, a gente pode exercer o ministério de qualquer maneira. Não, irmãos, que a palavra já foi falada, que seja sim, sim, não, não. Né? Que a gente não venha fazer algo para agradar o homem, mas desagradando a Deus. Porque a Bíblia fala que é melhor agradar quem? A Deus. Né? Se você está agradando a Deus, o inimigo vai ficar desagradado. Porque o inimigo,
A única coisa que ele quer é que você não vai para onde? Para o céu. Porque do céu ele vê, irmãos. Ele sabe a maravilha que é lá. Ele sabe o gozo que está nos esperando a estar lá. Então, que nós podemos, sim, esforçar, né? Ainda que vamos cometer erro na nossa caminhada, mas que nós podemos aprender com nossos erros para a dedicar para a perfeição. Porque aquele que não comete erro, o presbítero Zé Roberto, eu trabalhei com o mestre de obra, e ele era um senhor muito gente boa. Hoje ele já morreu, né? Ele não era cristão não, mas pensa num cabra, gente boa. E ele sempre falava com a gente, eu estava começando ainda, e às vezes a gente cometia alguns erros, né? Marinheiro de primeira viagem. E ele falava: Paulo, ó, não fica preocupado não, porque só não comete erro aquele que não faz. Né, presbítero Zé Roberto? O senhor foi um mecânico, mas para chegar à perfeição, o senhor cometeu muito erro. Muito erro. Né? O senhor ligou fio errado, o senhor botou parafuso onde que não era para colocar. Né? Mas teve alguém que estava sabendo que você não sabia. Entendeu? E ensinou você ser um bom mecânico, um bom pedreiro, né? Um bom arquiteto, um bom engenheiro, né? Um bom professor, um bom pastor, né? Um bom evangelista, né? Para estar trabalhando na obra do Senhor. Tudo existe a perfeição com alguém, mas a dedicação é minha e sua, né? A dedicação é minha e sua, que nós que devemos dedicar para a obra do Senhor. Amém? Que o nosso presbítero Zé Roberto também estará trazendo mais uma palavra já para nós. Está quase terminando essa live, irmão, nesta manhã, entendeu? Que nós falamos que não vamos conseguir falar tudo sobre o ministério, entendeu? Mas que a gente possa, aquilo que recebemos, dedicar à obra do Senhor, né? Ainda que os obstáculos se levantam, ainda que as barreiras surjam, ainda que as pedras são lançadas, mas que Deus ele venha nos fortalecer, né? Para a gente estar levando a palavra do Senhor, como o presbítero falou do apóstolo Paulo, mesmo encerrado em prisão, mesmo estando ali amarrado, acorrentado, mas sempre pregando a palavra do Senhor. Amém. Amém. Aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 5, disse assim: seja a vossa inquiedade notória a todo homem, perto está o Senhor. Não esteja inquieto por causa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. O 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vosso sentimento em Cristo Jesus. Que é inquietar? O que é equidade? Equidade, você pode fazer o bem e não olhar quem. Aquilo que você pode fazer, como o SUS. O SUS ele recebe uma quantidade para curar, né? Tratamento, para tratamento. Agora, aquele que recebe a recurso, vai deixar com ele? Não, ele tem que distribuir ao povo. Aqui está inquietar. Então, quer dizer, aquilo que você pode receber de Deus e transmitir, não segura para si. O que está acontecendo com muitos que estão retendo o Espírito. O Espírito Santo te fala, faz assim, assim, assim. Você não faz, você fica parado. Está aqui. Então, que seja... Estagnou, né? Estagnou, parou.
que seja notório, que alguém vê que realmente Deus está fazendo alguma coisa e está usando você para fazer alguma coisa para o reino de Deus, para proveito. Não fique inquieto. Inquieto é o quê? Preocupado. Existe a orar e existe a ação. Muitas vezes tem muito orando e pouca ação. É pouca ação. Aqui, e às vezes tem muita ação. Muita ação e pouca oração. Aí não fica notório diante dos olhos de Deus. E é isso que o Senhor realmente... Para quê? E a paz de Deus, que excede todo o seu entendimento, guardará o vosso coração e a vosso sentimento em Cristo Jesus. Por causa disso que nós vemos que muitos pregam diferente, mas o que nós recebemos de Deus pela palavra foi o ensino de Cristo, que está Mateus, Marcos, Lucas e João. Está todo o ensinamento como o homem deve estar. Na perseverança. Nós temos um exemplo aqui em Lucas, capítulo 18, a respeito daquela mulher, da parábola do juiz Níquolo. E ali, então está escrito assim, e contou-se também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E havia naquela cidade um certo juízo que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo não quis mais. Depois disse consigo: ainda que não temos a Deus, o juiz falando, ainda que não temos a Deus, nem respeito aos homens, todavia com esta viúva me molestarei, hei de fazê-lo justiça, para que a fim não volte a me importunar. Então muitos. E disse o Senhor: ouve, e disse o juízo. E disse o Senhor: ouve o que disse o juízo. E Deus não fará justiça. E Deus não fará justiça aos que são escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que seja tardio para com Ele. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ao multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Quando Cristo vier, temos que encontrar fé nessa terra, para que possa arrebatar alguém. Agora, o conselho que o salmista dá? O salmista dá um conselho. No 37:3 diz: confia no Senhor, faz o bem, habitará na terra, e verdadeiramente serão alimentados. 4. Deleita-te, entrega, Senhor, estou aqui. Entrega, deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará, Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Então nós temos que estar firme, constantemente nele, fazer como aquela viúva ficou constante. Senhor, eu preciso de uma resposta, e uma resposta dura. O Senhor, eu estou orando para que recebo a resposta de Deus. Mas por causa de quê? Mas tem que entregar totalmente a Ele. Nós não podemos
fazer com nossas forças. Nós temos que realmente entregar para Ele. E que Deus abençoe todos vocês, que possa este Evangelho, que a qual é o ministério de Cristo. Cristo fez o seu ministério, anunciou, morreu, anunciou a respeito da vida de Cristo, a qual nós estamos continuando a falar a respeito deste Evangelho. Por causa de que o ministério de Cristo não faliu? Porque nasceu o leão da tribo de Judá. Você pode notar que depois que o Cristo mudou, que Cristo nasceu e está vivendo e vive no nosso meio, o seu ministério, o seu reino não faliu. Os reis que levantavam, o avô morria, o neto assumia, já era a contagem diferente. Hoje não. Cristo, quando veio o leão da tribo de Judá, começou a contagem e nós estamos em 2024, ano que o reinado de Cristo veio sobre a terra, é o leão da tribo de Judá, e nós estamos aqui para falar dele, porque ele prometeu que aquele que fala dele, que anuncia esta palavra, tem a vida eterna. Então procura conhecer Deus na sua vida como verdadeiro Deus e a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua alma. E eu tenho certeza que se o Senhor realmente responder a sua oração, mas para ele responder e te dar o direito, como deu como o juiz Iníquo abençoou aquela mulher, resolveu o problema daquela mulher, também, mas ela perseverou. Aquele que perseverar até o fim, esse será vitorioso. Mas se não permanecer, que Deus abençoe cada um. Está encerrado. Está encerrado. Que Deus abençoe os irmãos nesta manhã. Muito obrigado. Que Deus possa fortalecer a sua vida. Compartilhe esse vídeo, né? Você que tem o seu ministério, seja qual ele for, no louvor, na oração, na palavra, na assistência social, aonde estiver o seu ministério, que não seja um ministério da fofoca, né? Amém. Porque isso daí também tem ministério, né? Tem ministério, né? Mas isso no nosso meio não venha permanecer. Quem diz os irmãos, está queimado. Que não venha permanecer. Nosso eterno Senhor Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por este momento, por estas falas, por esta palavra, Senhor, que aqui foi falado sobre o ministério, Senhor, a qual o Senhor chamou, Senhor, meu Pai, Senhor, o teu povo, uns na palavra, outros no ensino, outros na assistência social, outros no louvor, Senhor, até mesmo, Senhor, meu Pai, o ministério, Senhor, meu Deus, de estar, Senhor, como um porteiro, Senhor, ali na sua casa. Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor. Nós te pedimos, desperta, Senhor, meu Deus, Senhor, os obreiros, as obreiras, Senhor, da tua casa, homens e mulheres que têm, Senhor, dedicado a sua obra, Senhor, a levar a tua palavra, Senhor, meu Deus. Toma, Senhor, meu Pai, a cada um, Senhor, nas tuas mãos. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta hora, em teu nome, Jesus. Amém, Senhor Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, o amor de Deus seja conosco, não só agora, mas para todos sempre. Amém. E é fogo bom!